qual a relação entre a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer? A doença de Parkinson e a doença de Alzheimer são as duas doenças neurodegenerativas mais prevalentes no mundo, sendo a doença de Alzheimer a primeira e a doença de Parkinson a segunda mais comum. Entretanto, a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, elas se manifestam de forma totalmente diferente. Na doença de Parkinson, o início dos sintomas costuma ser motor, com lentidão de movimentos, rigidez e tremor. Enquanto na doença de Alzheimer, o início dos sintomas é cognitivo, com dificuldades de memória. Entretanto, o que acontece é que na doença de Parkinson também existem os chamados sintomas não motores, e dentre esses estão os sintomas cognitivos. Os sintomas cognitivos na doença de Parkinson, eles não costumam acontecer no início da doença, e a demência da doença de Parkinson, em geral, ela apenas surge após 10 a 15 anos de doença e, em geral, em pessoas mais idosas. O perfil cognitivo também do comprometimento cognitivo na doença de Parkinson é diferente. O comprometimento cognitivo no Parkinson ele é mais caracterizado pelo que nós chamamos de disfunções executivas, como, por exemplo, déficit de atenção, organização mental, velocidade de processamento mental, e também através de dificuldades das capacidades visuais e espaciais. Vale salientar que não são todos os pacientes com doença de Parkinson que vão apresentar demência no futuro, porque a doença de Parkinson ela é bastante heterogênea, então depende de diversos fatores. Além disso, quando um paciente com Parkinson ele apresenta demência, não quer dizer que ele tem Parkinson e Alzheimer, mas sim que a doença de Parkinson progrediu até uma fase mais avançada, na qual é possível que aconteça a demência relacionada à doença de Parkinson. E daí começam a surgir também relações além das diferenças entre a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. Existem estudos que demonstram que pacientes com Parkinson que apresentam em seu cérebro uma quantidade um pouco maior do que o comum da patologia do Alzheimer no cérebro possuem uma maior chance de apresentar no futuro a demência da doença de Parkinson, como demonstrado recentemente num estudo publicado na revista Neurology. Outros estudos vão ainda mais além e demonstram que a presença da patologia da doença de Alzheimer no cérebro do paciente com Parkinson também pode influenciar os subtipos motores do Parkinson e dificuldades de marcha, como por exemplo um subtipo mais rígido, com dificuldades de equilíbrio e com freezing, como demonstrado em estudos importantes que foram publicados nas revistas Neurology e Movement Disorders. Portanto, nós vemos que são doenças diferentes, são doenças muito prevalentes, mas que existe uma certa relação entre elas que a ciência ainda precisa investigar continuamente.